Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No nosso primeiro Põe na Roda. Põe na Roda, nós vamos colocar um assunto numa roda de mulheres e de homens, né, eventualmente, mas hoje temos uma roda de mulheres. Eu sou Estela Casagrande, você já me conhece. Agora a próxima, Samira. Eu sou a Samira Gali, também junto com a Estela, sou uma das idealizadoras desse site. O Põe na Roda é um projeto que a gente vai trazer temas reflexivos aqui. O Portal Mandala, ele nasceu de uma força feminina já, encabeçada por mim e pela Estela, que a princípio a gente ia fazer um site voltado para mulheres. Mas daí a gente também entendeu que os homens também fazem parte dessa luta contra o machismo também e todas as outras lutas que a gente quer informar e quer defender por aqui. Então, daí a gente chamou todo mundo, como vocês já sabem, como a gente já escreveu em vários lugares e já divulgou bastante, escolhidos a dedo. Pessoal, todos os profissionais que estão com a gente aqui, os 15 profissionais, ainda não tem periodicidade, mas a gente quer sempre fazer esse projeto, Põe na Roda. Quer trazer para você também um pouquinho de reflexão, um pouquinho de conversa mesmo e um pouquinho de perspectiva diferente de cada profissional também que está acompanhando a gente. Então, olá pessoal, muito agradecida uma vez mais, né, para essa equipe linda, essa família maravilhosa de mulheres incríveis, né, e também dos meninos que hoje não estão, mas eu queria deixar meu agradecimento. Eu tô aqui na Espanha, né, e sou formada na área de marketing, comunicação, né, tenho pós-grado e master na área de marketing, em psicologia, sou terapeuta aqui na Espanha e também sou doutoranda na área de economia e negócios. Oi, sou Andréa Alves, eu sou jornalista também e gosto de falar que sou mediadora de leitura. Hoje eu comecei uma nova etapa da minha vida, comecei o curso de terapia sistêmica, terapia familiar sistêmica no Sistema Humanos aqui de Sorocaba, já fiquei encantada. E sou mãe de uma menina e de um menino, e eu acho que isso é importante para o tema que a gente vai falar. Exatamente. Eu sou Edilene Guimarães, eu sou jornalista também, estava até meio destreinada antes de chegar no portal, mas voltei e estou gostando muito. Não tenho pós-graduação, não fiz outras faculdades, mas sou uma apaixonada pelo jornalismo, adoro a palavra, adoro me comunicar, gosto de ler, gosto de saber, de entender. E eu acho que até o jornalista tem um pouco de terapeuta, todos nós temos, eu acho, nós jornalistas, porque você é preciso interpretar, é preciso entender um pouco o ser humano para você interpretar aquilo que ele está querendo te dizer e comunicar da maneira correta, quer dizer, que a gente supõe ser correta. É preciso ouvir, né, Di? Eu tô bem feliz de estar de novo atuando na área. Também sou mãe de uma menina e de um menino, que já não são mais meninas e meninos. E para mim foi muito importante, porque ter o feminino e o masculino na minha casa, porque eu consegui entender melhor os dois lados. E é isso, acho que vai ser legal a gente conversar mesmo. Eu sou Helena Gozano, sou jornalista, demorei bastante para me encontrar me denominar jornalista, né? Fiz outras graduações antes disso e me sinto absolutamente feliz por ter errado antes e poder dizer para o meu filho e para quem quer que cruze meu caminho que é sempre possível acertar em algum momento depois de errar várias vezes. Continuei novas buscas e me tornei terapeuta há cerca de 10 anos e hoje trilho em paralelo essas duas profissões, jornalista e terapeuta, e acho que pela primeira vez na vida vou verbalizar que eu também sou poeta.
Ah, muito bem. Não. Eu gosto muito disso. Botar Adoro. para fora. E também isso é um jeitinho do que a gente vai trazer aqui nessa sala, nessa sala de bate-papo que a gente vai fazer, nessa roda de conversa, nesse Põe na Roda. Como eu falei na apresentação, o Portal Mandala tem a força feminina e somos em 10 mulheres. Só que só 6 estão hoje aqui justamente por causa da parte da multifunção da mulher, né? As mulheres foram obrigadas a ser múltiplas, ter múltiplas funções, uma coisa que foi nos imposta, não que a gente é guerreira, nem Mulher Maravilha, nem nada, mas a gente teve que dar conta, né? A sociedade impõe dessa forma para as mulheres. E eu queria saber de cada uma de vocês, nesse primeiro momento, que vocês trouxessem aqui para a gente, para pôr na roda mesmo, qual que é uma dificuldade que vocês encontram na vida por ser mulher. Vamos lá, né? Começando. Sim, eu tenho uma coisa importante assim para dizer, que é a mulher no meio científico, no meio de economia, no meio de negócios. Uma mulher, uma jovem, né, que decidiu trilhar esse caminho. Não tem muitas mulheres na turma, Andréia? Na equipe de grupo de trabalho, sou só eu, né? E todos homens bem mais velhos, bem mais experientes, né? Eu fui a alguns congressos defender ponências, né? Que é o nosso trabalho, né? A gente expor todo o processo científico do qual a gente está elaborando, né? Já durante alguns anos. E me deparo com cenários que realmente a gente se dá aquele friozinho na barriga, né? Porque é bem curioso ver o olhar desafiador, né, pra gente, como, tipo, aquela menininha, o que ela tá fazendo aqui, né? O que ela tá fazendo, né? E... Você se sente julgada muitas vezes? Sim. Eu sinto como existe um rebaixo, né? Então, ninguém leva muito a sério. Tá. Até que a gente pega e põe os números na lousa e explica a que nível que vai o negócio. E aí todo mundo fica olhando para você assim, ó. Já passa de menininha para bruxa, né? Aquela coisa assim. Eu não sei vocês, então, mas bastante heavy. Eu acho também que a mulher sempre também no ambiente, tanto o ambiente científico e também no ambiente corporativo, ela tem que mostrar e ela tem que provar que ela é capaz, que ela é muito boa. Então, assim, para se sobressair, um cara pode ser mediano. Uma mulher, ela não pode ser mediana, ela tem que ser suprassumo do negócio para ainda poder ter um pouquinho mais de respeito na área, né, nisso, e também que nunca vai chegar ao nível também de uma pessoa do gênero masculino. Não sei se vocês também concordam com sempre isso. Tem aquela piadinha, né? Sempre tem aquelas piadinhas, aquela risadinha de canto de sala, aquele grupinho masculino reunido que olha para você assim, né? Como, hahaha, vamos ver o que essa menininha aí vem falar. Como é bastante tabu, e encontrei com outras meninas também, né? Algumas que estão fazendo, que somos poucas, em outras áreas da universidade, que também passam pelo mesmo problema. E se nota, né, também a questão das revistas científicas, o número de mulheres publicando sozinhas, não tem. A gente sempre tem que ter um homem junto para dar o respaldo. E alguém com influência. Então, sempre realmente o meio científico, não sei a parte farmacêutica, as outras áreas, mas eu estou falando na área de marketing, de economia e de negócios, que é onde eu estou trabalhando. A dificuldade é bastante grande nesse sentido. Então, eu vou lutando, sabe? Meto o peito com coragem mesmo, e assim vai, porque se for depender de eu ficar olhando o comportamento, o corpo mole também, porque às vezes a gente faz parceria com outros e nem sempre existe uma boa disposição, né? É uma menina, uma mulher, o que eu vou fazer, né, com esse material que ela tá me dando, sabe? Existe
como uma situação estranha. E é tudo muito velado, né? Ninguém vai virar e dizer na sua cara, né? Existe todo esse comportamento aí por detrás, e eu vejo, e às vezes eu me sinto bastante mal, mas isso não me intimida. Eu acho que não só por mim, como outras mulheres. E uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a questão da roupa, né? Eu não vou de roupa masculina, no meio masculino. Eu ponho vestido sim, eu vou feminina sim, eu passo batom, eu me maquio. Há um que tem alguns sempre que fala, ai, tá maquiadinha, né? Não, eu sou mulher, eu sou feminina, eu gosto, né? Então, não tem que ficar relaxada por aí de qualquer forma, né? Ou então Isso utilizar vestuários masculinos mesmo, blazer, que é muito utilizado, camisa, né? A gente, em dado momento de algumas profissões, né, que masculiniza a mulher, você tem que ficar dentro desse quadrado, porque aí você vai ser mais respeitada, né? E também... Porque se exige da mulher esse tipo de comportamento. Sim. Você vê, por exemplo, num fórum onde os advogados e tudo bem, você precisa ter um certo dress code lá, quer dizer, sim, não é que você precisa, mas estabeleceu-se que tem, sim, esse tipo. E uma mulher com uma roupa um pouco mais chamativa já atrai olhares diferentes. É muito comum esse tipo de coisa, né? E realmente isso é muito comum. O que a André tá dizendo aí, se exigir da mulher um comportamento mais masculino, ou até recatado, vamos dizer. Bela, recatada e do lar. Isso, do lar. Só nós aqui, nós somos 6 mulheres e passamos pela experiência de trabalhar em empresas em que mulheres jamais foram líderes. Né? É verdade. Sim. E se a gente olhar também na área do jornalismo, quantos anos demorou para que uma mulher ocupasse a bancada do Jornal Nacional? Pois é. Então, nós vivemos, nós somos de uma geração que viveu a transposição, né, do papel da mulher, e ainda estamos vivendo, né? Porque quantas vezes a mulher que anunciava o tempo no Jornal Nacional precisava ter um corpo escultural, porque ela aparecia em pé. Então, nós estamos acompanhando essa passagem no tempo em que a mulher... Evolução, né? Mas está bem demorado isso, né? Demorado e ainda implícito. Sim. Qualquer questão da mulher ainda é implícita. A gente ainda precisa questionar por que tal mulher ocupa tal cargo. Ainda não é uma questão de conquista, simplesmente. Não é natural, né, Helena? Natural ainda, na maior parte das vezes. Muitas mulheres cientistas ao longo da história deram nome, deram as suas vitórias aos seus maridos e companheiros em detrimento de seus nomes, como se eles fossem quem tivesse descoberto o que elas descobriram, para que tivesse crédito. Verdade. E, assim, no ambiente científico, inclusive, parece que só nesse ano, com a Covid, que o mundo percebeu que as mulheres estão que as mulheres são cientistas, porque foram aquele grupo de mulheres brasileiras que decodificou o genoma da Covid-19, né, do coronavírus. Então... Cabe a nós que, na memória da história, fiquem o nome dessas mulheres, porque sim, é capaz que daqui a 2 anos só se lembrarem dos homens. Aproveitar esse gancho para dizer que, primeiro, coincidentemente, eu estou com um livro aqui na mão, que é de uma autora espanhola, Rosa Monteiro. Ela lançou um livro que
O livro está na minha cabeceira, esqueci o nome do livro, que ela vai contando histórias de mulheres que nunca foram contadas, desde de tempos muito antigos, muito remotos, e ela tem esse trabalho. E nesse livro, que se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é um livro esse fantástico. que eu ia falar. Esse! Ela fala da Marie Curie. Da Marie Curie. Esse mesmo. Obrigada por lembrar. Olha só que bom, então. Olha que sinergia. Então, você comentou, eu lembrei que, sem contar que, assim, a Rosa Monteiro, ela é feminista, ela tem um olhar fantástico, um texto fabuloso. Ela vai falar desse livro, na verdade, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, ela vai falar sobre a ausência do marido dela, a dor de perder o marido dela. Só que ela conta, e é um livro que você fala, que livro louco, você não consegue classificar se ele é uma biografia ou não, porque ela conta da Marie Curie, que foi uma cientista que ela ganhou 2 prêmios Nobel que fala, né? De física e de química, que é uma raridade. Ela ganhou 2, e ao mesmo tempo, na intimidade, ela era uma mulher extremamente apaixonada. E ela vai trazendo a história no livro, é um livro fantástico, e ela vai trazendo essa reflexão de que, assim, se era permitido, se não era, que uma mulher como ela tivesse a sua paixão aflorada, do jeito que ela era, uma pessoa passional. É belíssimo, e vale a pena, porque ele traz muitas reflexões, tanto que o meu, por exemplo, Eu botei reparo nisso aí. Porque é fantástico. E numa das falas que eu estava ouvindo vocês dizendo, eu queria fazer um comentário, que algumas cobranças do tipo, como a Andrea falou, tá arrumadinha, tá de batom, curiosamente, eu escutei de próprias mulheres em algumas situações da minha vida. E por isso que eu falei no começo que eu acho que é importante eu dizer que eu tenho um menino e uma menina, porque aqui a gente faz um exercício assim, eu tento o máximo fazer igual para os dois, considerando que eles são seres diferentes, né? Cada um é diferente do outro, eu não vou educar um filho do mesmo jeito que eu educo o outro, porque eles são completamente diferentes. Mas, por exemplo, a Alanis, ela gosta de ler livros sobre feminismo, ela já leu vários, inclusive o da Djamila, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu mesma não li, ela leu o da Manuela Dávila. Não sei se vai chegar um momento do meu filho ler, porque ele já está naquela fase que a gente recomenda as leituras, eles já querem fazer as próprias escolhas, por exemplo. Mas eu tento fazer aqui tudo muito igual, assim, no sentido das cobranças, nas tarefas do dia a dia, na ajuda, né? E eu vejo meu filho reproduzindo coisas que eu vivi na minha família. Éramos, antes de eu casar, né? 4 homens e 4 mulheres, 3 homens, 3 filhos e 3 filhas, meu pai e minha mãe. E os homens, eles sempre se sentiram no direito, mesmo os meus irmãos mais novos, do que as minhas irmãs mais velhas, de falarem, você vai sair com essa roupa? Não, você não pode fazer isso. E eu já vi o Anthony querer fazer isso com a Alanis. E eu já falei, pode parar, é ela que decide ou não, de onde vem isso, como que pode, né? Então, assim, é bem infiltrado, mesmo a gente tentando fazer diferente, né? Essa Tá questão entranhado, né, gente? Tá entranhado. Tá. Eu tenho até se me permitem, uma história interessante para contar, porque a minha mãe, ela passou uns dias dormindo na casa da minha filha, porque meu irmão estava com Covid, ela mora com ele, enfim. E ela depois comentando, nossa, o marido da Rafaela, ele é maravilhoso, ele ajuda ela em casa em tudo, ele ajuda, ele é um menino, meu Deus, a Rafaela teve muita sorte, porque ele é um menino maravilhoso, ele faz tudo, você precisa ver, tá. Ela me falou isso. E aí, curiosamente, ela estava na minha casa, o Leonardo ligou, que é o meu filho, e falou, mãe, a gente tinha combinado fazer alguma coisa, ele falou assim, mãe, eu não vou poder, porque domingo nós vamos fazer faxina, eu e a Lu, a esposa dele.
E eu falei para minha mãe, não, o Léo não vai, porque ele vai ajudar a Lu ele vai fazer faxina no apartamento com a Lu. Ela falou assim, ai, coitado. Eu falei, por quê? Coitado, por quê? Ela falou, ai, porque a Lu, nessa época ela não trabalhava, o Léo trabalhava e ela não. Ela falou, ai, porque ela não trabalha, ela podia fazer a faxina durante a semana e pelo menos porque ele trabalha. Aí eu falei, mãe, o Leonardo, sabe o que você devia dizer? Que a Lu é uma menina de sorte, porque o Léo também é um menino muito bom. É um menino que faz a parte dele. O Felipe não ajuda a Rafaela, ele faz a parte dele. E o Léo, ele não ajuda a Lu, ele faz a parte dele. Os dois moram juntos no apartamento, os dois têm que limpar, os dois têm que fazer. Aí ela, ai, mas eu fico com dó, coitado, porque 2 pesos e 2 medidas, muito pertinho. Isso vindo de uma senhora de 78 anos de idade, ok, né? Mas isso está muito entranhado na gente. Mas muito... não é só em senhoras, não, que acontece, não, é isso né, que eu tô falando. O machismo estrutural, ele tá na gente, a gente mesmo, enquanto mulher, a gente já reproduziu comportamentos que refletem o machismo estrutural, e também é uma desconstrução da mulher, essa questão do machismo estrutural também. O que a Andrea falou a respeito da criação, os filhos da Di são de uma outra geração, né, dos filhos da Andrea, mas também já são de gerações que já vem aí com essa parte da igualdade entre homens e mulheres. Isso é muito legal. Se bem que ainda na Dadi não é todo rapaz de 30 anos que tem essas questões bem trabalhadas. Eu acho que tudo começa na educação, né? E tudo também dentro de casa. Mas daí eu fiquei até curiosa vendo, porque eu conheço a família da André, eu sei que como eles trabalham, eu super admiro todo mundo. E é engraçado ver dela, falou, da onde veio isso? Porque está na sociedade, né? Que assim, mesmo uma família que é super consciente nesse sentido, super responsável na questão também de discutir todos esses contextos. Eu sei que eles leem juntos, discutem juntos, conversam muito. E mesmo numa família dessa, aparece isso, essa parte relacionada ao machismo estrutural. Imaginem quem não faz isso, né? Então, assim, se a gente não começar a educação dentro de casa, não dá para esperar da escola, não dá para esperar da sociedade, porque só vai mudar, eu acho que quando a gente tem que mudar um micro para vários micros juntos conseguirem ir mudando cada vez mais esferas maiores, né? Eu não sei, a minha filha é menina e ela é bebê ainda, então por isso que eu posso falar também que é menina. Mas uma das coisas que me incomodou muito já logo que eu falei que eu estava grávida de uma menina, que a gente soube qual era o sexo do bebê, aí já começaram as piadinhas, né? Ai, lá, vai ser assim, vai ser assado. Aí, quando ela nasceu, depois de um tempinho, já veio uma pessoa e falou assim, ai, que linda! Vai ser uma ótima pretendente para o meu neto. Aí eu falei assim, então, minha senhora, mas a gente não sabe se ela vai gostar de homem, não é verdade? Para já falar, olha, não entra nisso. E é uma realidade. A gente não sabe nem se ela vai querer continuar se identificando com o gênero feminino. E a gente já coloca isso que a nossa sociedade é uma sociedade binária, né? Quem sair disso é tratado como uma aberração ainda nos dias de hoje. Assim, a pessoa é um bebê. E ela a sociedade já vem trabalhando esse machismo estrutural com a gente bebê. Então, a mulher não tem sossego, não tem um minuto de paz nessa vida, nem quando é bebê. Eu queria dizer assim que eu tinha
tinha comentado com a Samira até antes da reunião, que eu encontrei essa revista aqui, que foi uma revista muito importante, né? A revista Realidade, e essa aqui é uma reedição de 1967, que foi reeditada porque ela é uma edição especial sobre a mulher brasileira hoje. Então, hoje, em 1967. E é interessante que eles debatem temas aqui sobre o anticoncepcional, que estava entrando no Brasil na década de 60, né? Tinha acabado de entrar, mas eles falam de aborto, eles falam da luta do divórcio, daí tem as desquitadas falando, e tem uma pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. A pesquisa é assim: se o Brasil fosse governado por mulheres, iria melhor? 1967, plena ditadura. Aí, assim, olha a resposta. Apesar de todos os pesares, 77% das mulheres pensam que, como está os homens no poder, está muito bom. Está muito bom. Será que elas puderam falar a verdade para responder? Então, mas parece que, com o passar do tempo, a autoconfiança aumenta. Enquanto apenas 19% das moças achariam melhor um governo de mulheres, 27% das senhoras de idade o escolheriam. Ou seja, as mais jovens, elas queriam menos que as mais velhas. Eu não sei exatamente o que eles chamam de senhoras aqui. Eu provavelmente já era uma anciã para eles, né? Em 1967, né? Mas daí eu fico pensando, nós tivemos apenas uma presidente mulher, né? Que foi reeleita, ou seja, significa que no primeiro mandato ela estava ok, né? E depois ela caiu, provavelmente por ser mulher. Na minha concepção, eu acho que ela saiu por ser mulher. Eu acho que não tivemos nenhuma governadora, tivemos uma prefeita em São Paulo que fez um trabalho muito importante em São Paulo, que foi Luísa Erundina, e eu acho que eu continuo achando que as mulheres no poder, elas poderiam, respaldadas por toda essa experiência multitarefa, que está aí a Regina, que não pôde participar hoje porque tinha problema de trabalho, a Adriana tinha problema de trabalho, a Tati não tinha, mas alguém precisa dormir, né? Ela está em outro fuso horário, né? Ela está com 12 Lá é de madrugada horas, agora. E, então, assim, as que não estão exatamente por isso. Helena, daqui a pouco, tem que sair também, né? Tem compromisso, tudo relacionado ao trabalho, ao fazer, e essa questão da multitarefa. Então, aliás, né, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de entrar, eu e Samira bolando como ia ser, e é isso, eu acho que a questão eu gostaria de ter mais mulheres no comando, né? E a Helena citou o caso das cientistas, e eu me lembrei muito de outras profissões, né? Quantas escritoras que no início de carreira colocavam pseudônimos masculinos para conseguirem ser vistas, não é nem apreciadas, vistas. A Camille Claudel, que gente, ficou ela louca. Falando francês, eu não consigo repetir isso daí que ela falou. Era uma discípula e amante de Rodin, que muitas obras de Rodin hoje sabe-se que não é dele, são dela, né? Então, assim, fica quantas obras, quantos livros, quantas coisas foram, como a Helena colocou, colocadas no nome do marido por N questões, né? E era da mulher. E até quando vamos viver isso? Porque eu acho que ainda vivemos isso. Ainda vivemos assim, a senhora fulana de tal, né? Então, eu acho que precisaria mais mulheres alcançarem o poder ou lugares de mesmo câmaras de vereadores, assembleias no Estado. Eu acho que é preciso que mais mulheres, porque somente uma mulher vai entender, por exemplo, a Manuela Dávila amamentando a menina durante uma sessão.
ela vai achar, ué, o que tem de mais? Nada, mas ela estava ali. Então, eu acho que são cenas que elas têm que parar de ser assim, notícia, para serem corriqueiras. É só uma mulher amamentando. A questão é de, assim, as mulheres precisam participar mais do jogo mesmo. Elas precisam, mas precisam passar a bola para elas, senão elas não vão conseguir jogar nunca. Eu só queria falar para vocês, porque a fala da Estela lembrou exatamente o outro livro da Rosa Monteiro, que eu queria sugerir para vocês, que tem um nome tão difícil, por isso que eu não lembrava, chama Nós Mulheres, de Todavia. E ela traz histórias, e algumas delas falando muito isso que a Estela falou, que são as mulheres, quantas mulheres se escondem por trás, os talentos escondidos por trás dos maridos e de outras questões. Eu acho que é uma das coisas mais cruéis que eu já ouvi até hoje. Assim, uma mulher, uma moça, que ela deixou de amamentar a criança, ela tinha leite, ela não tinha problema nenhum, porque o peito era do marido. O marido exigiu que... Foi a coisa mais cruel que eu já ouvi até hoje, porque... Meu Deus! O corpo da mulher é meu, né? É do marido, ele que tem... E eu acho que muito dessa coisa nossa de colocar silicone, aumentar, diminuir, tem a ver com isso, de querer ser bonita para o homem, e não porque você quer colocar, você quer... Agora, ele está entranhado tão fortemente dentro da cabeça da gente que a gente nem percebe que não é um gosto meu, é um gosto que colocaram em mim, né? Então, é mais isso da mulher não amamentar o filho, porque senão o peito ia cair, e porque era o brinquedo do marido. Eu acho que foi uma das coisas mais cruéis que eu já ouvi até hoje. A gente acaba naturalizando o que não é natural e desnaturalizando o que é o natural, né? A gente acaba saindo nessa cilada, Bino. Para a gente começar a encerrar, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês. Isso daí, eu queria saber de vocês se o 8 de março incomoda vocês. Eu acho absolutamente necessário, embora algumas datas me incomodem, né? Eu acho que hoje a mídia, principalmente, se movimenta muito em função de datas, mas algumas são absolutamente necessárias. Eu queria falar sobre dois aspectos que eu admito terem a ver com a minha natureza, verdade. A primeira coisa é uma fala da Fernanda Montenegro, que me marcou muito numa entrevista, em que ela disse: eu não sou ativista, eu sou atuante. E isso me libertou profundamente, no sentido em que eu sou incapaz de ser ativista. Eu tiro meu chapéu, eu tiro minha roupa, eu tiro qualquer coisa em função dos ativistas, porque eu acho que o ativista precisa de uma coragem que eu não tenho. Mas eu me exijo ser atuante onde quer que eu esteja, no sentido de defender essas questões. E a segunda questão é uma frase de um grande psicanalista chamado Bion. Ele diz que a verdade sem amor é crueldade. Então, eu também defendo que o ativismo seja um pouquinho mais amoroso, né? Que isso também é uma coisa para o meu jeito de ser. É isso. Muito obrigada. Eu vou dizer uma coisa. Primeiro, eu quero dizer para a Lena que é preciso coragem para dizer que não tem coragem. A data, para mim, é importante, sim, porque se não tivesse, nem isso não seria dado direito. Não é data de dar flor, é data de repensar, é data de analisar o que está sendo feito, qual é a força da mulher numa sociedade, em toda a sociedade. É isso que eu acho. 8 de março é significativo, é importante, mas é uma data de reflexão mesmo, de pensar o papel feminino dentro no mundo. E não é pequeno, viu? Nosso papel não é pequeno, não é mesmo.
é muito importante. Também acho muito importante, mas eu acho que tem que pulverizar, né? Não só falar disso. O que a gente falou aqui hoje ainda foi brando, né? Sim. A gente sabe que a camada mais profunda Sim. é extremamente cruel, violento e trágico, né? Então, a data ainda se faz necessária, isso que é triste. Eu sempre acho importante essas datas, porque elas trazem mudanças, né? Essa questão da ciência que a Andrea colocou, que é importante. Eu tenho um filho que é cientista da comunicação e ele sempre comenta que ele não tem quase colegas mulheres. Na faculdade ele não tinha colegas mulheres. Aí assim, será que ouvimos desde muito pequenas que mulheres não gostam de exatas? Será que aprendemos que não tem espaço nessa área para as meninas? Quando, na verdade, a gente sabe que, dando oportunidade, vão aparecer talentos, né? Femininos e masculinos, mas enquanto não se deixar alcançar, né, esse degrau... É deixar jogar, é jogar bola para a pessoa poder jogar. Isso. Só que acontece que também eu também vejo de uma outra, a Estela com a bola. Eu também vejo de uma outra forma. Como que a gente vai pegar a bola se a nossa mão está cheia? Exato, isso é verdade. Então, eu queria falar sobre esforço, né, da mulher. Sobre esforço para conseguir um espaço. Um esforço sobrenatural, porque ela está ali segurando 1 milhão de pratos na mão. Ela está segurando o pratinho da maternidade, ela está segurando o pratinho da casa, ela está segurando até o pratinho do homem, porque ela precisa ser esposa do cara, não sei o quê. Ele não precisa ser marido dela, né? Mas ela precisa ser esposa dele. Então, assim, ela está segurando o pratinho do trabalho, ela está segurando um monte de pratinho na mão, e daí na hora, então tá bom, então apareceu uma oportunidade, eu vou jogar bola para você. Ela não pode pegar essa bola, porque ela tá com a mão toda cheia de coisa. Então é nesse sentido também, a mulher. E o homem não, ele é jogada a oportunidade para ele, que é jogado muito mais, inclusive, é jogada a oportunidade para ele pode pegar, porque depois a mulher dele cuida do resto, né? Então ele não precisa se preocupar nesse sentido. E a questão é essa, né? Que a gente está no século XXI e que a gente precisa de momento dessa data. Por quê? Porque ela vai abrir um espaço para pergunta, e eu acho que um espaço para todas nós fazer o autoquestionamento, né? Porque até quando também a gente vai se permitir esse tipo de coisa? Eu já estou metendo o pé na porta de algumas coisas. A tolerância está começando a ficar zero, mas sem ser agressiva. A gente pode usar as coisas através da inteligência, do amor, e saber que eu tenho uma equipe de homens que está comigo e a gente está junto nisso. Legal, né? André, não tem nenhum problema. André, você falou agora sobre a inteligência, sobre o amor, e eu queria fechar exatamente falando sobre isso. Queria que vocês falassem só uma alegria por ser mulher. Uma vantagenzinha da gente ter nascido nessa condição. Você estava falando e me veio na cabeça o sexto sentido. Essa coisa feminina, né? Eu trabalho com cor, né? As mulheres enxergam muito mais cores que os homens. Essa visão do mais além, né? Eu acho que é isso que a gente está jogando na vantagem. A gente tem aquela olhada fora da caixa quase sempre, né? Sempre no fundo é aquele... Acho que é isso. Eu posso parecer piegas, mas para mim a maternidade. O fato de fazer uma vida, botar uma vida para o mundo, para mim é um privilégio. Tudo bem, eu preciso do homem, mas é meu, carreguei dentro da minha barriga, eu formei, eu sinto, enfim, para mim a maternidade. Não desconsiderando de maneira nenhuma aquelas que não podem ou que não querem,
Não, de jeito nenhum. É uma característica feminina minha, que me faz feliz o fato de poder ser mãe. Isso. André Alves. Também acho que é uma característica minha. Quem não quiser, não condeno, cada uma sabe de si, mas amamentar foi a coisa que eu mais amei fazer na vida. Por mim, amamentava se eles fossem pequenininhos até agora. Eu adorava fazer isso, e assim, a maternidade e tô com a Di também. Jamais vou colocar em caixinha se uma mulher chegar e falar: eu tive meu filho, mas eu não quero amamentar. Desde que seja uma decisão dela, né? Como a Estela falou, eu também não concordo que seja o homem querendo controlar o corpo dela, por alguma questão dela. Mas, para mim, amamentar foi tudo. É lindo. Estela. Para mim, eu acho que, assim, pensando no espaço e tempo, né? Essa mulher que nasceu agora, nesse espaço, no Brasil, e nesse, quer dizer, no outro século, mas, né? Tá Mas também, e a questão de sermos todas aqui, a Tati não está aqui, mas somos todas mulheres brancas, né? Exatamente. Tem Esse era o outro. Que eu nem imagino como é ser negra, né? Eu já falei 1000 vezes que eu precisaria nascer de novo para saber como é ser. Mas eu acho que nesse espaço-tempo, o que eu mais assim agradeço por ser mulher é a resiliência, porque assim nos cortam e a gente brota. Então eu acho isso importante. Eu acho a coisa mais importante. Acho que a gente nasce já, por isso que eu falei, nasce nesse espaço-tempo. Eu não sei daqui a 20 anos como vai ser a mulher, e nem imagino como foi ser mulher na época da minha mãe ou da minha avó. Mas eu acho que é isso, a resiliência. Para finalizar, eu queria agradecer todas vocês de terem vindo até aqui, participarem do primeiro Põe na Roda, também avisar o pessoal que acompanhou até agora, que esse mês da mulher a gente vai soltar algumas entrevistas, vamos discutir vários assuntos com várias convidadas, então fica o convite para você acompanhar o Portal Mandala, acompanhar as redes sociais também. E eu queria deixar uma frase que eu vi, na verdade eu não lembro se era uma série ou se era eu acho que era uma série, se era um filme, mas sempre me marcou muito, que é sobre a questão também que envolve a resiliência, envolve a maternidade, envolve o sexto sentido, envolve tudo isso que a gente discutiu aqui, que era uma mulher perguntando para outra, e tinha passado, uma mulher mais velha tinha passado por uma situação muito complicada, quase morte, enfim, estava acamada até daí, e conseguiu sobreviver, e a mais nova falou assim: mas da onde que você encontrou forças para conseguir tudo isso? Aí ela respondeu: minha filha, nós somos mulheres, a força nos encontra. Então, isso me marcou muito, e é essa mensagem que eu queria deixar no final. Muito obrigada, e até o próximo Põe na Roda. Fica ligado que a gente vai voltar, se Deus quiser. Beijão.